Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Estamos falando diretamente da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes para dar continuidade à série Educação à Distância de Quarta Geração. Hoje, com o terceiro capítulo sobre a civilização hebraica. 70 anos após a deportação dos judeus para a Babilônia, em 521 a.C., o rei Ciro dos persas conquistou o Império Babilônico e libertou o povo judeu para retornar a Jerusalém e reconstruir a pátria. Também nesta época, os persas conseguiram a façanha militar de, pela primeira vez na história, derrotar as forças militares do Egito na Batalha de Pelusa, levando exilados para a Mesopotâmia toda a corte do faraó e todos os sábios do Egito. Foi assim o fim da civilização egípcia, que tinha quase 3 milênios de duração. Desta maneira, na história antiga, houve duas regiões em que existiam povos altamente civilizados, uma ao longo do rio Nilo e a outra ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Na primeira, os egípcios permaneceram estavelmente durante quase 3 milênios. Na segunda, assistiu-se à sucessão dos sumérios, dos babilônios, dos assírios, dos babilônios novamente e dos persas. Os persas, que sucederam os babilônios na Mesopotâmia, se tornaram a maior potência militar que a história tinha visto até o momento e donos de toda a Ásia, incluindo o Egito, o Oriente Médio e a atual Turquia, a Mesopotâmia, e estendendo o seu poderio até as regiões da Índia. Durante toda esta época, a história do povo judeu foi uma série de vicissitudes entre as forças políticas dos egípcios e dos mesopotâmios. Quando, após a conquista da Babilônia e do Egito pelos persas, estes puderam voltar para a Palestina e reconstruir a cidade de Jerusalém e o Templo de Salomão, destruído pelos babilônios. A maior parte do Antigo Testamento já havia sido escrita e foi então que começou a marcar presença no mundo a civilização grega, a segunda das três que compuseram a nossa história. A fonte histórica para o conhecimento da civilização hebraica desta época é quase que exclusivamente a Sagrada Escritura. A história de Abraão, de seu filho Isaque e de seu neto Jacó e de sua mudança para o Egito está contida no livro de Gênesis, no capítulo 12 até ao fim. A libertação do povo judeu do Egito, feito por meio de Moisés e narrada no livro do Êxodo, no início até o capítulo 20, as leis dadas por Moisés ao povo judeu e a sua estada de 40 anos no deserto é narrada no restante do livro de Êxodo, no Levítico, Números e no Deuteronômio. A conquista da terra prometida por meio de Josué, sucessor de Moisés, no comando do povo judeu, é narrada no livro de Josué. Os primeiros 2 ou 3 séculos em que os judeus viveram na terra de Canaã, teriam reis como governantes e são narrados no livro de Juízes. A história do profeta Samuel e de como ele consagrou Saul como o primeiro rei de Israel, juntamente com o relato de seu reinado, encontra-se no primeiro livro de Samuel. A narrativa do reino de Davi, que sucedeu Saul e conquistou a cidade de Jerusalém, encontra-se no segundo livro de Samuel. O reino de Salomão e a construção do templo de Jerusalém encontra-se nos 11 primeiros capítulos do primeiro livro dos reis. A divisão do povo judeu no reino do norte e de Israel e no reino de Judá ao sul, até a conquista do reino do norte pelos assírios e do sul pelos babilônios, encontra-se no restante do primeiro livro dos reis e todo o segundo livro dos reis. Os 70 anos de exílio da Babilônia por parte do reino de Judá não estão contados em nenhum livro da Bíblia. Há referências a este período nos Salmos e nos livros dos profetas. A volta do exílio, a reconstrução de Jerusalém e o seu templo são narrados nos livros de Esdras e Noemias. A vida dos profetas Elias e Eliseu encontra-se narrado dentro do primeiro e do segundo livro dos reis. Estes não deixaram escritos. Isaías encontra-se também no segundo livro dos reis
e também no livro que nos deixou escrito. Quanto a Jeremias, Ezequiel e Daniel, a fonte para o seu estudo e são os seus próprios livros. Termina aqui esse breve relato sobre a civilização hebraica. Estude mais, pesquise mais. Se você não assistiu aos capítulos anteriores, eu recomendo revê-los uma, 2, 3 vezes para que você compreenda melhor a evolução da educação à distância de quarta geração. Amanhã eu vou falar sobre a civilização grega, sempre aqui, diretamente da Academia Lato Sensu, do Instituto Capuí Filmes. Se você gostar, deixa aqui a sua opinião. Assine o nosso canal no YouTube, Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Curta, compartilhe, indique aos seus amigos. Bom dia e até amanhã com o tema A Civilização Grega. Muito obrigado pela sua audiência.